Imagine chegar ao ponto em que tudo parece ter desmoronado, quando as forças acabam, as portas se fecham e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. É nesse momento, exatamente nesse momento, que muitos pensam em desistir. Mas e se eu te dissesse que é justamente aí que Deus está mais perto de você? Hoje, nesta pregação inspirada nas palavras fortes e cheias de verdade do Padre Léo, você vai entender por que a dor não é o fim da sua história. E como, mesmo no meio do caos, Deus está agindo, sustentando você e preparando algo muito maior do que você pode imaginar. Não importa o tamanho da sua luta, nem o quanto você já pensou em parar, esta mensagem é um chamado direto para o seu coração. Não desista. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode reacender a esperança que você achava que já tinha perdido. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui uma palavra de ordem muito séria. Você não pode desistir. Você tem que entrar numa luta. Não é fácil. Eu já disse quantas vezes, em quantos lugares do Brasil e do mundo, fácil é ir para o inferno. Única coisa é para baixo. Qualquer monte de esterco vai. Cava um buraco lá no fundo do seu terreiro para ver. E deixa aberto lá um buraco. Vai olhar 3, 4 meses depois. Tudo que não presta está lá. Os grandes homens da Bíblia tiveram momentos profundos de depressão. Não tiveram? Vou citar 3. Moisés. Números 11, verso 4 diz que o Moisés ficou completamente deprimido. Elias, 1 Reis 19, Elias queria morrer. Elias entrou em depressão profunda. Elias falou: eu quero morrer. O anjo veio lá, deu comida para ele, acabou de comer, e agora? Agora eu estou bem disposto, eu quero morrer. E a terceira pessoa que entrou em depressão profunda, Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Que ele falou no alto da cruz. Ele já tinha falado no Getsemane. Aquela primeira parte do filme A Paixão de Cristo. Aquela escuridão, as trevas interiores e exteriores, o mundo, o pecado do mundo inteiro nas costas de Jesus. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Por que eu citei esses 3 nomes? Segundo a Bíblia, são os 3 personagens fundamentais da fé do povo de Deus. Tanto que quando Jesus se transfigura no Tabor, quem está lá com eles? Moisés e Elias. Por que só os 2? Os únicos 2 personagens do Antigo Testamento que viram Deus. E como os 3 saíram da depressão? Qual foi o remédio que Moisés encontrou para sair da depressão? Qual foi o remédio que Elias encontrou para sair da depressão? Qual é o remédio que Jesus usou para sair da depressão? Todos eles têm algo em comum, e não é só pura e simplesmente a oração, porque os 3 em depressão também rezaram. Moisés deprimido rezou: meu Deus, me leva daqui, não aguento mais. Estava rezando. Elias em depressão também rezou: quero morrer. Jesus deprimido também rezou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas nenhum dos 3 foram ouvidos, porque não adiantava Deus falar, porque o problema não estava fora deles, o problema estava dentro. Por que eu estou em cima desse palco? Que eu sou mais bonito? Para que vocês possam me enxergar. É algo que Deus ensina na Bíblia do princípio ao fim. Você tem que sair desse buraco onde você se encontra e ir para, volta à missa de ontem, ir para a intimidade de Deus. Por isso, em que lugar Jesus entrou em depressão profunda? No Monte das Oliveiras. Não foi no buraco, no vale, qualquer que seja aqueles vales que tinham lá. Elias, como é que saiu da depressão? Subiu para o Monte Horebe e tentou descobrir Deus na agitação, não. No terremoto, não.
Mas quando Elias silenciou seu coração, então naquela brisa suave, falta-nos essa intimidade. O grande segredo do homem, da mulher, de Deus, é chorar as suas mágoas que tem diante de Deus. E para se encontrar com Deus não adianta cavar buraco. Para se encontrar com Deus você tem que afastar a tristeza do coração. Se eu não posso ir para o buraco, muito menos carregar o buraco dentro de mim. Moisés teve que reescrever a lei. Moisés teve que fazer outro jejum maior ainda. Aliás, o maior jejum que a Bíblia ensina foi de Moisés. Jesus ficou 40 dias jejuando. Moisés, um velho de 80 anos de idade, ficou 80 dias jejuando. Qual é a marca registrada de Moisés? Qual é a palavra que devia escrever no túmulo de Moisés se um dia encontrasse esse túmulo que não sabe onde está? Ele não desistiu. Essa tinha que ser a grande frase dos homens da Bíblia. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Abraão? Ele não desistiu. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo, só para lembrar a dormição, porque ela está viva no céu, de Maria Santíssima? Ela não desistiu. E você deveria pedir a Deus essa graça, que escrevesse no seu túmulo: ela não desistiu. Não desista, mas não desistir em Deus, porque talvez teria que acrescentar embaixo dessa frase: ele não desistiu de pertencer a Deus. Eu não vou desistir das coisas de Deus. Para não desistir das coisas de Deus, eu preciso subir a montanha. O que significa subir a montanha, meu irmão? Do buraco a gente não vê nada. Você tem que sair. Você precisa dos olhos de alguém. Eu ontem falei muito do poeta e do profeta, que enxergam além do óbvio. Você precisa de que alguém lhe empreste os olhos. Rubem Alves conta uma história interessantíssima, real. Havia um amigo de Olavo Bilac, o grande poeta, que queria ou precisava vender um sítio. E para vender o sítio, ele pediu então a Olavo Bilac que escrevesse, Olavo conhecia o sítio dele, que escrevesse um texto pequeno, bem escrito, para botar no jornal, para fazer uma propaganda. Então Olavo Bilac escreveu como poeta: vende-se um lugar maravilhoso, um pedaço do céu. Aqui você poderá ouvir o canto maravilhoso dos pássaros, sentir o perfume das flores, as águas cristalinas que cantam a imensidão de Deus. E foi escrevendo, né, umas 6, 7 linhas, e mandou para o amigo. Passado um tempo se encontraram. Olavo falou: e aí, vendeu o sítio? Falou: vendi não. Mas você não recebeu o texto que eu mandei? Recebi. Uai, então, depois que eu li aquilo do sítio, eu fiquei tão apaixonado no sítio. Eu não sabia que o sítio era tão bonito. Não vou vender um negócio desse não, hein? Sabe que às vezes você precisa dos olhos dos outros para você se enxergar em Deus. Então, pelo amor de Deus, Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora não sei quantas vezes admirável, Nossa Senhora que desata o nó, não pegue emprestado os olhos do encardido. Não pegue emprestado os olhos de quem não sabe enxergar. De alguns aqui, a guia é aquele artista que está na lama, que está no buraco, que tem uma vida que não vale porcaria nenhuma. O enredo da vida de muitos aqui é a última novela que fez sucesso no tal canal. A trilha sonora da vida de muitos aqui é aquela música que só fala do que não presta e que fica cantando o dia inteiro na cabeça, o dia inteiro. Está lavando roupa, está cantando aquela musiquinha que não vale nada. E depois fala assim: não sei, padre, não sei porque que as coisas não têm essa vida, gente, né? A gente luta tanto, padre. Por que, padre? Por que será que eu não sei?
Porque você está se alimentando do que não presta. Coloque um combustível estragado no melhor automóvel do mundo. Por que às vezes esses ricos aí importam esses carros que pagam uma fortuna? Aí chega no posto de gasolina nosso, que a metade é água, o resto é querosene, garapa, xixi, junta tudo, mistura. Além de não andar direito, em pouco tempo está intoxicado o carro. Assim acontece com você. Você é uma potência, você é um motor fabuloso, você é obra-prima da mão de Deus, mas você está com o motor estragado. Aí, meu filho, qualquer coisinha vira um peso. A pessoa faz tempestade num copo d'água, e às vezes o copo nem está cheio, uma coisinha de nada, e aí ela fica e conta para todo mundo, e reclama, e conta, e conta, e reclama, e conta, e conta, e conta, e reclama, e quanto mais reclama, está entregando a alma à tristeza, está entregando o coração para a tristeza, está olhando a vida pelo pior ângulo possível. A cabeça da pessoa, aí o que acontece? Gente, esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes foi escrito faz 2.500 anos. Hoje tem gente fazendo terapia do sono, sonoterapia, tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo, porque não dorme, porque é isso. Aí a causa dessa agitação, dessa agonia. A pessoa está carregando dentro de si uma bomba. A bomba atômica, o princípio da bomba atômica é a concentração do átomo. E vai concentrando. Por isso que o 30 diz: concentra o teu coração no que presta. Que uma coisa concentrada. Um vidro de massa de tomate, ali dentro ele tem uns 30 tomates. Para caber lá dentro, foi concentrado, foi pisoteado. Então você vai concentrando o que não presta dentro de você. E aí, meu filho, você está com a lente estragada, a lente do coração. Então tudo que você olhar, desiste. Há uma marca do primeiro ao último capítulo da Bíblia. Ele não desistiu em Deus, não desistiu. Por maior que fosse o obstáculo. Por que Moisés é o homem de Deus que ele é? Porque Moisés ensinou-nos a escola da não desistência. Ele depõe do trono os poderosos e eleva os humildes, mas os humildes que grudam em Deus. E Jesus deixou muito claro em Mateus 11, 28 seguintes, que humildade é uma qualidade do coração. Aprendei de mim. Aprendei de mim significa: olha o que eu estou fazendo e põe em prática na sua vida, e põe em prática na sua história. Sabe por que muitas vezes Deus não escuta a nossa oração? Porque a nossa oração não é inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada pelo encardido. Quando você pede: oh meu Deus, me ajude que não tenha esse obstáculo, Deus não escuta. Quando a gente pede para Deus tirar os problemas da nossa vida, Ele não nos escuta. Porque uma pipa sobe é contra o vento, não é a favor do vento. Não desista. Como é importante uma mãe que fala para o filho: não desista. Leia em 2 Macabeus, capítulo 7 inteirinho. A mãe dos 7 filhos diante do rei, e a única coisa que queria é que aqueles filhos comessem carne de porco, que aqueles filhos negassem Deus. E ela falava, e o autor sagrado diz assim: ela com a sua alma varonil. Mas aquela mulher de fibra, uma mulher de alma varonil. Esse adjetivo da alma da mãe dos 7 filhos, está lá em 2 Macabeus 7, é o mesmo adjetivo que Moisés fala para Josué: ser forte, ser corajoso, varonil, não desista. Problemas existem? Claro, mas os problemas existem para você superá-los, para você ficar mais forte. Todas as vezes que a gente passa por um momento difícil, gente, na natureza é assim: o que não mata deixa você mais forte. Não são os problemas exteriores que nos derrubam, a força do ser humano está aqui dentro do coração. Se o coração humano
deixa-se levar pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia, qualquer probleminha vira um problemão. Qualquer coisinha vai derrubando a pessoa. Por que você anda tão desanimado? E você vai dizer: não, eu desanimo porque as coisas ruins me acontecem. Errado. Porque tantas outras pessoas passaram pelas mesmas situações e não desanimaram. Qual é o segredo? O segredo é que dentro da pessoa existe essa caixa de ressonância do milagre, que é o coração. A cura interior é a mais fundamental, a mais necessária de todas as formas de cura. Aliás, foi a única que Jesus fez antes, depois, durante a vida inteira, antes de nascer, na morte, depois que morreu. Gente, nós precisamos nos convencer da necessidade da cura interior, porque Jesus que priorizou. Eu já escutei uma vez um padre falando: não, mas Padre Léo fala demais em cura interior. Eu falei: eu que falo demais? Queria ter tempo para escrever mais uns 600 livros de cura interior. Quantas pessoas Jesus curou de doença física depois da sua morte? Cita um para mim na Bíblia. Jesus ressuscitado não curou nenhum doente, nenhum paralítico, nenhum cego. Mas cura espiritual, quantas pessoas Jesus ressuscitado converteu diretamente ele? Nenhum. Não era a hora dele ressuscitado aparecer para Pilatos, para Herodes? Vocês vão ver. Feito Zé do Caixão, à meia-noite virei buscar a sua alma. Na hora que tivesse lá o sinédrio reunido, Jesus começava a fazer um barulhinho assim com a unha no teto. Aquele sacerdote começava a olhar. Aí Jesus mexia seu pé, enfiava só o pezinho. Eu lhes perdoo. Jesus não fez. Mas levantou cedinho, não sei se ressuscitado dorme, e foi lá na beira da praia curar Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu e mais 2 que estavam pescando. Andou um dia inteirinho com aquelas 2 antas de Emaús. Sofreu mais escutando as lamúrias do Cleofas e daquele colega dele que... Sabe que não pôs o nome, né? É o seu, põe lá. Para curar os 2. De madrugadinha foi lá curar a Maria Madalena. Depois voou, pegou o primeiro Boeing que tinha e foi lá curar os discípulos que estavam morrendo de medo lá, fechados no cenáculo. Jesus ressuscitado não fez nenhum milagre de cura física. Jesus ressuscitado não fez nenhum milagre de cura espiritual. Mas Jesus ressuscitado foi para curar o coração ferido e machucado de todos aqueles que estavam ao seu redor. Por quê? Porque curados, cada um deles com o coração curado, eles teriam forças suficientes para evangelizar o mundo. E não foi o que aconteceu? A Madalena, o que aconteceu com ela? Curada das dores, das angústias, porque dos pecados ela já tinha sido curada, já tinha se convertido. Ela vai para a França, evangelizar a França. Tiago, curado, sobe e vai para a Espanha, evangelizar a Espanha. Pedro, curado, vai para Roma. João vai para Éfeso, para a Turquia. Eles louvaram a Deus que foram perseguidos, porque quando foram perseguidos eles se espalharam. Graças a Deus que foram perseguidos, porque se não tivesse sido perseguido, talvez eles ficavam de mão dada o resto da vida, assim, feito aquela mãe que tem 10 filhos e quer que os 10 filhos vivem o resto da vida embaixo da asa dela ali. Sabe aquele povo lá no interior que fazia, comprava o terreno e já falava assim: ali vai ser a casa do Júnior, ali vai ser a casa da Maristela, ali vai a Madalena, ali vai morar o Getúlio, ali o Afrânio, ali o Edson, vamos, tudo aqui assim, já em volta. Já a vila deles. Graças a Deus que teve a perseguição, porque aí se espalharam, não puderam ficar lá em Jerusalém.
Já foi para Roma. O que se transformou Roma? Na sede da nossa fé. A Europa, gente, a Europa é o que é graças ao cristianismo. Tanto que o patrono da Europa é São Bento. Mas por quê? Porque Paulo passou pela Espanha, Pedro foi para a Itália, Tiago foi para a Espanha, Nossa Senhora foi lá visitar Tiago, João foi para Éfeso, foi para a Turquia. Foram se espalhando. Assim nós precisamos aprender. Eu dizia isso há 20 dias atrás, num retiro que eu pregava nos Estados Unidos, para os brasileiros que estão lá. Eu dizia, vocês vieram aqui com uma missão. Vocês pensam que vieram aqui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro? Não, vocês vieram aqui para evangelizar os nossos irmãos norte-americanos. É para isso que você veio. Isso eu disse lá no Japão, para os brasileiros que estão lá. Vocês vieram aqui para encher esse povo maravilhoso. O povo japonês é um povo maravilhoso, um povo de fibra, como também o povo norte-americano. Aliás, não tem gente ruim não no mundo. Se são filhos e filhas de Deus, não pode ser ruim. Vocês vieram aqui para jogar ânimo, alma, ânimo, alma, ânimo. Desânimo é falta de alma. Ora, falta de alma é falta do Espírito Santo. Vós sois a alma da igreja. Pessoa desanimada. O ânimo é o Espírito Santo, essa força, esse dínamo que entra dentro da pessoa, que faz transformar dificuldade em solução, problema em solução, queda em impulso. E aí a pessoa começa a crescer em Deus. Essa tem que ser a frase da sua vida: não desista.